E agora a gente vai entrevistar, para saber como que a moeda norte-americana vai ficar ao longo do ano, a gente vai entrevistar a economista Camila Abdel-Malak, que já está aqui conosco. Boa tarde, Camila, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Camila, como a gente viu, né, o dólar ele fechou em abril em queda. Essa variação, você acha que ela deve continuar em maio? Nós temos uma janela de oportunidade para o Brasil quando a gente não tem nenhum problema no cenário político, principalmente no que diz respeito às contas públicas. A gente acompanha uma valorização do real em relação ao dólar e foi isso que acabou acontecendo no desfecho de abril. A gente chegou aí em fechamento de mês a ter quase uma perda de 10% em relação ao dólar e a gente encerrou com essa perda ao redor de 4,5% no mês de abril. Então, a gente está dependendo muito do cenário político. Os fundamentos mostram que tem aí espaço para a taxa de câmbio ficar ao redor dos 5,40, só que maio ele é um mês um pouco delicado para o mercado financeiro, porque normalmente a gente vê que os investidores estrangeiros realizam um pouco aí seus lucros no mercado doméstico por conta do início das férias de verão no hemisfério norte, e isso pode tirar um pouco aí do fluxo de investimento estrangeiro e prejudicar um pouquinho a taxa de câmbio, mas tudo tem aí uma perspectiva positiva se não houver problema no cenário político. Você acha, então, que estes são os fatores que devem, por exemplo, puxar o resultado da moeda? A gente tem que acompanhar atentamente os desdobramentos, né, da CPI, do inquérito da Covid-19 lá no Congresso Nacional, ver como que vai ser o andamento, né, desse inquérito em Brasília. Também a gente tem grande parte da precificação dessa taxa de câmbio em torno da reforma tributária. A gente teve um discurso pró-reforma tributária que contribuiu muito para os ativos domésticos. Então, se andar, né, num caminho oposto do que está sendo sinalizado, isso pode prejudicar a nossa taxa de câmbio. E sem contar que não são só fatores domésticos. Quando a gente está olhando para a taxa de câmbio, existem motivos para deixar o dólar mais forte, que é o diferencial de crescimento. A gente tem a economia nos Estados Unidos crescendo numa velocidade muito superior à do Brasil e com uma perspectiva positiva por conta das políticas, tanto monetária e fiscal por lá. Então, a gente tem uma perspectiva de um dólar mais forte no cenário global e isso também acaba atrapalhando um pouco a recuperação da nossa taxa de câmbio. Você já mencionou, né, Camila, que a partir de amanhã, né, vão começar os depoimentos da CPI da Covid-19. Então, os investidores eles estão de olho nesse cenário e isso pode também movimentar o mercado, na sua opinião, né? Exatamente. A gente não vê, assim, no curto prazo, uma mudança forte de tendência por conta desse inquérito. A gente sabe que vai levar tempo, mas lógico que dependendo do que for discutido aí nesses depoimentos, pode trazer alguma volatilidade para o mercado, sim. E além da CPI da Covid, Camila, o avanço da vacinação também pode mexer no rumo do dólar, na sua opinião? Exatamente. A gente tem aí também essa taxa de câmbio sendo norteada por uma perspectiva de uma reabertura mais pronunciada da economia brasileira no segundo semestre. Então, quando a gente olha para esse movimento dessa redução, né, da desvalorização do real em relação ao dólar, é com base já na retomada da atividade econômica no segundo semestre. Portanto, se houver uma surpresa negativa, isso é sinal de pressão negativa para a taxa de câmbio, infelizmente, no sentido do real se desvalorizar em relação ao dólar, porque nesse momento a precificação da nossa taxa de câmbio é com base num cenário positivo para o segundo semestre. Entendi. E o relatório Focus, ele aponta um câmbio a R$ 5,40 para o final desse ano. Na sua avaliação, a perspectiva é que fique nesse patamar, realmente, até o fim de 2021? E isso vai depender muito, infelizmente, do que foge da previsibilidade dos analistas, que é o cenário político. A tendência é que no segundo semestre esse cenário político ele esquente, porque da mesma maneira que a gente vê as discussões para o orçamento 2021, agora no primeiro semestre, isso deveria ter sido encerrado ano passado. Agora, em agosto, o Executivo tem que enviar ao Legislativo o orçamento 2022. Então, essas questões vão voltar ao radar, fora que a gente está às vésperas da eleição presidencial, então o cenário fica mais difícil em Brasília. Então, realmente, olhar com carinho para essa janela de oportunidade que a gente está tendo na nossa taxa de câmbio nos ativos domésticos, porque nada garante que no segundo semestre a gente vai ter uma trajetória assim tão favorável.
Camila, em ano de pandemia, vésperas aí das eleições também, muita coisa foge da nossa previsibilidade, né? Fica difícil, mas eu agradeço todas as suas pontuações aqui conosco e te desejo uma boa tarde e uma boa semana. Muito obrigada.